Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED de Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Iremos aprender a identificar em textos o uso de conjunções. Você sabe usá-las? Sabe o significado que elas dão ao texto? Fique por aqui e vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já ouviu falar sobre o aumento de casos de picadas de escorpião no Brasil? Leremos agora um trecho de um texto, porém há um problema nele. Ele está incompleto. Lerei e depois vamos verificar quais palavras faltam nele. Combinado? Vamos para a próxima tela. Veja, a população de escorpiões aumentou no Brasil. As condições climáticas favoráveis. Também, a espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. O número de picadas aumentou. Acredito que você tenha percebido que a ausência de palavras impede de encontrarmos o sentido real deste texto. Vou agora mostrar a você algumas palavras para completarmos o texto. Vamos lá? As palavras são com isso, mais, porque, por, devido e. Todas essas palavras têm um sentido próprio. Elas não podem ser apenas distribuídas neste texto. Há um sentido, ok? Vamos começar a completar o texto. O trecho diz: a população de escorpiões aumentou no Brasil, espaço, as condições climáticas favoráveis. E aí? Qual a palavra deve estar aqui? Veja o que diz depois. As condições climáticas favoráveis. A palavra que deve completar é com isso, mais, porque, por, devido ou e. Teste com cada uma delas. Alguma faz sentido na oração? Veja a palavra devido. O texto ficará assim: a população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis. Ou seja, existe uma causa para o aumento da população de escorpiões. Qual é? Condições climáticas, certo? Qual a palavra deu sentido de causa? A palavra devido. Por isso, ela deve estar aqui. Vamos para a próxima palavra. A população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis, espaço, também espaço. A espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. Veja que faltam duas palavras aqui. Quais das palavras abaixo fazem mais sentido? Pare, pense e teste. Observe as palavras e porquê. Vamos usá-las e completemos. A população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis e também porque a espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. Viu que o acréscimo dessas palavras completaram o sentido do texto? O i deu uma ideia de adição, ou seja, de acréscimo. Além das condições climáticas ser um fator para o aumento de escorpiões, algo mais colabora para isso. A espécie de escorpiões encontra aqui o seu alimento preferido, que são as baratas, certo?
E o porquê? A palavra porquê deu uma ideia de explicação para o aumento da população de escorpiões. Por último, temos o período que diz: espaço, o número de picadas aumentou. Qual a melhor palavra que deve preencher o espaço aqui para que a frase tenha sentido completo? Analise o termo com isso. Vamos usá-la? Com isso, o número de picadas aumentou. Há sentido? Com certeza. Essa palavra alcançou o propósito do texto. Afinal, todo texto precisa comunicar com eficiência. Todas essas palavras que usamos para dar sentido ao texto chamamos de conjunções. O que é conjunção? Qual a função? Por qual motivo devemos usá-las? Veja na próxima tela a definição. Conjunção é a classe de palavras que une elementos ou orações em um mesmo enunciado, deixando o discurso mais fluido e estabelecendo relação de sentido entre esses elementos ou orações conectados. Ou seja, conjunções são importantes porque ligam as partes de um texto. Elas estabelecem uma relação de sentido. E que sentido estas conjunções dão ao texto? Causa, conclusão, explicação, consequência, adição, tempo, oposição, finalidade, entre outros sentidos. Vamos ler mais um texto e identificar as conjunções para que você perceba a importância delas. O mistério da casa mágica. A casa era o mistério da vida, pois nunca alguém havia entrado lá e voltado para contar como era. Uma das menininhas de águas claras, porém, era muito curiosa e faminta. Seu nome era Molly, e todas as vezes que passava em frente à velha casa, dava uma espiadinha e tinha vontade de entrar. Molly nunca tinha visto a dona da casinha mágica, como ela gostava de chamar, até que um dia tomou coragem e bateu à porta. "Quem é?" respondeu de dentro uma voz cansada. Autor desse texto, Ariane Bom Gosto. E aí, conseguiu perceber conjunções? Palavras que estabelecem uma relação entre uma oração e outra? Caso não, vamos juntos verificar. Temos várias conjunções distribuídas aqui. Vamos analisar algumas delas. Vejam a conjunção pois. O pois dá um sentido de explicação. Ele junta o fato de a casa ser o mistério da vila com o porquê disso. Outra conjunção encontrada aqui é o i. O i dá a ideia de adição. Observe que, além da informação de que nunca alguém havia entrado, há um acréscimo de uma outra informação e voltado para contar como era. Qual termo atribuiu a ideia de acréscimo? Adição. A conjunção e. Outra conjunção que temos aqui é o porém. Ele é bem comum nos textos. Esta conjunção dá a ideia de oposição, algo contrário. Observe que a casa era misteriosa. Ninguém era curioso o suficiente para entrar e depois contar o que havia lá dentro. Mas algo contrário acontece, algo oposto. Surge uma menininha de águas claras que era curiosa. Curiosos amam descobrir novas coisas, não é? Qual palavra atribui o sentido de oposição, contrariedade? A conjunção porém. Depois de você
compreender a importância de conjunções em textos, que tal treinar o que você aprendeu por aqui? Quero te convidar agora para a hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto abaixo e responda. Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. No trecho, mas eu simplesmente não consigo. A palavra grifada dá sentido de. Veja, a palavra mais é uma conjunção. Esta palavra dá ideia de quê? Oposição, adição ou finalidade. Pare e pense. A palavra mais, esta conjunção, está dando ideia de oposição, adição, ou seja, acrescentando, ou da ideia de finalidade? Vamos à resposta? A resposta é oposição. Algo contrário aconteceu. Veja, Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo, ou seja, algo contrário, algo oposto à oração anterior, que é tentei e tentei. Ok, aluno? Vamos agora para a atividade número 2. Leia o texto atentamente e responda. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa. É isso o que nós somos. O trecho abaixo em que há uma palavra com ideia de adição é. Verifique. Você precisa buscar uma alternativa em que há uma conjunção que dá ideia de adição. Vimos na aula de hoje. Vamos verificar as alternativas. Letra A. Estou cheia desses livros. Letra B. Com lobos e ogros. Letra C. O futuro da humanidade. Letra D. Carne de imprensa. E aí, querido aluno, querida aluna, qual alternativa que apresenta uma palavra que dá ideia de adição? Pare, pense e responda. Vamos verificar qual a alternativa correta? Veja, a alternativa correta é a letra B. Por qual motivo? Veja que nós temos a conjunção I, com lobos e ogros. E vimos na aula de hoje que a conjunção I dá a ideia de adição, de acréscimo, ok? Passemos agora para a atividade número 3. Qual a ideia que a palavra ou transmite no terceiro quadrinho? Veja que ou também é uma conjunção. Eu vou ler novamente o início do quadrinho até o fim. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa? É isso o que nós somos. Vamos agora para o terceiro quadrinho. Somos ou não somos? Qual a ideia que a palavra ou transmite? Vamos verificar a alternativa aqui. Temos tempo, adição e alternância. Quais dessas três alternativas está dando a ideia correta da palavra ou? Tempo, adição ou alternância? Pare, pense e responda com calma. Vamos verificar qual a resposta correta? A resposta correta é alternância. Verifique que a palavra ou não dá ideia de tempo, ou
não dá a ideia de adição ou acréscimo de uma outra informação. A ideia é que a palavra ou, a conjunção ou, dá a ideia de alternância, ou um ou outro. Parabéns, aluno, você que conseguiu responder às 3 atividades feitas aqui. Quero convidar-te agora para a hora da revisão. Você já deve ter percebido que as várias classes gramaticais possuem características próprias, como substantivos, numerais, pronomes, artigos, verbos, advérbios, conjunções e outros. Cada uma delas é importante para que conseguimos com eficiência nos comunicar. Imagine você produzir um texto ou ter que se explicar para alguém, mas não haver disponível palavras que dão ideia de adição, contrariedade e explicação. Talvez você nem conseguiria se comunicar. Pontuamos nesta aula a classe gramatical que une orações e dá vários sentidos a elas. Essa classe é chamada de conjunção. Reveja na próxima tela a sua definição. Conjunção é a classe de palavras que une elementos ou orações em um mesmo enunciado, deixando o discurso mais fluido e estabelecendo relação de sentido entre esses elementos ou orações conectadas. Para encerrar a aula de hoje, eu quero deixar para você uma charge que tem muita ironia e apresente nela também uma conjunção. Veja, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Leia, releia. Tire o print e perceba a ironia atribuída pelo uso da conjunção na charge. Encerramos mais uma aula produtiva de língua portuguesa. Obrigada pela sua atenção e parabéns por ter chegado até aqui. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau! Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos nos aprofundar nossos conhecimentos sobre o volume. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos nas nossas aulas anteriores que o volume é o quanto um corpo, ou seja, um objeto é capaz de ocupar. Vimos na nossa aula anterior que o volume é o quanto um corpo, ou seja, um objeto é capaz de ocupar. Já a capacidade é o quanto um recipiente é capaz de acomodar um líquido dentro de si. Para entendermos melhor esse espaço que a água preenche, que ela ocupa, é o que chamamos de volume. Olha aqui esse ônibus, observe aí. Quanto mais o tempo passa, mais lotado ele fica. Cada pessoa dentro do ônibus ocupa um espaço, tem um volume. E todo o espaço disponível dentro desse ônibus é ocupado por um volume até que não caiba mais nenhuma pessoa dentro. Dessa forma, o ônibus tem um espaço e as pessoas têm um volume. E como já vimos nas aulas anteriores, diferente das figuras geométricas planas que têm somente 2 dimensões, como você pode ver aí na tela, a altura e a largura, observe bem, as figuras geométricas espaciais
possui, além da altura e da largura, uma terceira dimensão chamada de profundidade. É a dimensão que dá volume aos sólidos. Ela causa a impressão de que objetos saltam da tela. Aqui nesse caso, a mesa e as cadeiras parecem saltar da tela. Logo, tudo que você pode tocar tem um volume, ocupa um espaço no nosso universo. Basta olhar à sua volta, absolutamente tudo tem uma altura, uma largura e uma profundidade. E o volume tem a sua própria unidade de medida, que é o cúbico, simbolizado por esse pequeno 3 em cima da unidade de comprimento, que chamamos de elevado, neste caso, elevado ao cubo. Para relembrarmos as unidades dentro do volume, iniciam com metro cúbico, bem no meio. E na direção dos submúltiplos temos o decímetro cúbico, dm elevado a 3, o centímetro cúbico, cm elevado a 3, e o milímetro cúbico, mm elevado a 3. E dos múltiplos, as medidas maiores, temos o decâmetro cúbico, DAM elevado a 3, o hectômetro cúbico, HM elevado a 3 e, por fim, o quilômetro cúbico, KM elevado a 3. Para fazermos uma comparação, o metro mede uma única quantidade de metro em um único sentido. Logo, quando há apenas um sentido, nós temos apenas uma dimensão, 1D. As figuras geométricas planas, aquelas figuras que possuem uma área. Conforme você pode ver aí, este quadrado tem 1 metro de lado, nós medimos em metro quadrado. E essa figura tem duas dimensões, 2D. Já as figuras espaciais são medidas por meio da multiplicação dos 3 eixos que as compõem, a altura, a largura e a profundidade. Nesse caso, esse cubo é medido em metros cúbicos. Ele tem 1 metro cúbico de volume e tem mais 3 dimensões, ou como conhecemos, ele está em 3D. E para medir o volume de um espaço, utilizamos a medida em cubos, como já vimos. Vamos entender melhor na tela. Temos aí um espaço dentro deste caminhão, observe aí, temos uma quantidade de caixotes de papelão. Cada caixote tem como volume a medida de 1 metro cúbico. E para calcularmos a medida do volume deste caminhão, sabemos que cada caixa tem um volume de 1 metro cúbico. Basta multiplicarmos base vezes altura e o lado para encontrarmos a resposta. Vamos contar primeiro, vamos lá. 1, 2, 3. E vamos contar o outro lado também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por fim, o lado tem 1 metro de tamanho. Assim, o produto dessa multiplicação será a medida do volume que o caminhão comporta, ou seja, 3 vezes 6 vezes 1 é igual a 18, que é igual a 18 metros cúbicos. Mas como chegamos a essa informação? Vamos ver agora. Para medirmos o volume de um cubo, nós faremos da seguinte forma. Preste bem atenção. Utilizamos a fórmula matemática V, que significa volume, é igual à multiplicação entre o lado vezes lado vezes lado. 3 vezes o lado por conta dos 3 eixos utilizados para produzir a figura espacial. Agora, neste caso aí, como você está vendo na tela, lembra como chamamos os retângulos com 3 dimensões? Exato, paralelepípedo. É o formato do nosso caminhão de agora a pouco. O paralelepípedo tem a fórmula V, que simboliza o volume,
é igual à multiplicação entre a base vezes a altura vezes o lado, para encontrarmos a medida do volume. Vamos resolver juntos alguns exercícios? Lembre-se de compreender as fórmulas que vimos, pois precisaremos delas para resolver essas questões. Então, vamos lá, acompanhe-me. Fátima comprou um aquário. Observe bem, ela deseja saber o quanto de água precisará colocar dentro dele. Observando o aquário, qual o volume de água ela precisará? Bom, basicamente precisamos de 3 informações para encontrarmos o volume do... O aquário tem qual formato? Ele tem o formato de um paralelepípedo. Muito bem! E qual a fórmula utilizada para medir o volume de um paralelepípedo? A fórmula é volume, ou seja, é igual ao produto da multiplicação de base vezes a altura vezes o lado. Neste aquário temos como medida de base 30 centímetros, com altura temos 20 centímetros e como lado temos 20 centímetros. Substituindo os valores na fórmula, preste bem atenção, temos a equação de volume é igual a 30 centímetros vezes 20 centímetros vezes 20 centímetros. Realizamos a primeira multiplicação normalmente e temos como resultado o número 12.000. Logo, neste aquário cabem 12.000 centímetros cúbicos de água. Mas que tal irmos mais além? Se em 1.000 centímetros cúbicos de água temos a medida de 1 litro, em 12.000 centímetros cúbicos eu tenho 12 litros de água. Essa quantidade dá para encher perfeitamente este aquário. Agora vamos calcular as medidas de volume de cubos com as seguintes medidas. Acompanhe aí. Na letra A, temos a medida de 3 centímetros. Preste bem atenção, é a medida de um cubo. Assim, para encontrarmos o volume, vamos multiplicar esse valor 3 vezes, conforme a fórmula de cálculo do volume do cubo, que você está vendo aí. Vamos lá. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3 são 27. 27 centímetros cúbicos. Na letra B, faremos o mesmo procedimento. 5 vezes o 5 são 25 e 25 vezes 5 são 75, portanto, 75 metros cúbicos. E na letra C, 8 vezes 8 são 64, 64 vezes 8 são 512, portanto, 512 decímetros cúbicos. E na letra D temos a medida de 9 quilômetros. 9 vezes 9 são 81 e 81 vezes 9 são 729, portanto, 729 quilômetros cúbicos. Agora observe aí esta piscina. Qual é o volume dela? Ao observá-la, podemos perceber que ela tem o formato de um paralelepípedo. Logo, para medirmos a área do paralelepípedo, utilizamos a fórmula volume é igual ao produto da multiplicação da base vezes a altura vezes o lado. E como base temos 10 metros, como altura temos 5 metros e como lado temos a medida de 3 metros. Observe aí que esta medida é da profundidade da piscina. Realizando a multiplicação, observe aí, temos 10 vezes 5 são 50 e 50 vezes 3 são 150. Ou seja, essa piscina tem como volume total a medida de 150 metros cúbicos. É como se encaixássemos 150 cubos de 1 metro cúbico cada dentro desta piscina.
Vamos um pouco além. Essa piscina com 150 metros cúbicos cabe em quantos litros de água? Bom, se 1 metro cúbico comporta 1.000 litros de água, 150 metros cúbicos cabem 150.000 litros de água. É muita água, não é mesmo? Dessa forma, conseguimos compreender que as medidas de volume e capacidade são correspondentes, ligadas entre si. Realizando os cálculos com as formas aprendidas, você consegue compreender que os cálculos estão em todo lugar do nosso universo. A maioria dos exemplos de medida de volume e de capacidade são encontradas comumente nos supermercados, pois todas aquelas embalagens medidas em gramas ou em litros partem da medida de volume de cada uma das embalagens. Prestou bem atenção na aula? Anotou tudo o que precisava? Está se sentindo preparado para realizar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. Preste bem atenção, muita atenção agora, atividade número 1 na tela. Quando multiplicamos a base, a altura e o lado de um paralelepípedo, queremos encontrar a medida do número 1, área, número 2, perímetro, número 3, volume e número 4, comprimento. Qual é a resposta correta? Vamos à resposta? A resposta certa é volume. Quando nós multiplicamos a base, a altura e o lado de um paralelepípedo, o nosso objetivo é encontrar a medida do volume. Atividade número 2, quando multiplicamos o lado 3 vezes, queremos encontrar a medida do sólido geométrico, número 1, cubo, número 2, paralelepípedo, número 3, pirâmide ou número 4, círculo. A resposta correta é o cubo. Quando multiplicamos o lado 3 vezes, nós estamos trabalhando com um cubo. O cubo é um único sólido geométrico que tem 3 lados iguais. Então, a resposta certa é o cubo. Atividade número 3, um metro cúbico dividido em 100 partes é chamado de número 1, hectômetro quadrado, número 2, quilômetro, número 3, decâmetro cúbico ou número 4, centímetro cúbico. Lembre das terminações, lembre do começo das palavras também. Observe bem que elas são bem diferentes. Vamos à resposta? A resposta é centímetro cúbico. Observe bem, o metro cúbico, nesse caso aí, foi dividido em 100 partes, ou seja, centímetro cúbico, já que é um cubo. Agora vamos relembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje aprofundamos nossos conhecimentos sobre medidas de volume. Relembramos os seus múltiplos e submúltiplos. Não se esqueça que a medida principal do volume é o metro cúbico. E essa palavra cúbico vem da quantidade de cubos que cabem dentro de uma determinada figura geométrica espacial, no caso aí, o cubo ou o paralelepípedo. Agora vamos finalizar a nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo muito mais sobre o volume dos sólidos. Continue se esforçando, pois assim você conseguirá se tornar um expert em matemática. Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!